Oi, eu sou o Dan e esse é mais um Papo de Filme. O filme que a gente vai falar hoje é, na verdade, um terror, não tem nada a ver com cowboys. E, assim, a gente tá em 2026, a gente tá no ano do terror, assim, eu considero. A gente teve filmes aí que estão fazendo muito sucesso. A gente teve Backrooms, que foi de um diretor super novo. A gente teve Obsession, que também foi de um diretor super novo. Então, grandes promessas têm vindo aí no cinema do terror. E dentre desses grandes lançamentos, existe um filme do qual eu assisti e eu não tô aqui para falar bem. Diferente dos meus outros papos de filme, do qual eu falei muito bem, eu tive que voltar às minhas raízes de fazer review negativa de filme para vir falar mal de um filme aqui para vocês. Eu até trouxe uma colinha. Como você deve ter visto na entrada aí, o filme que eu vou falar muito mal aqui hoje é Roku. Um aviso, antes de mais nada, esse vídeo tem spoilers, com certeza. Eu vou destrinchar praticamente o filme todo. Então, se você, por algum motivo, quer assistir esse filme antes de ver qualquer crítica sobre ele, eu recomendo você assistir esse vídeo depois. Não assistir, eu recomendo você assistir depois. Então, coloca ali para assistir mais tarde. E aí, depois de você assistir, você volta e vê se você concorda com a minha opinião. E se você discordar, sinta-se livre para comentar aqui embaixo que eu tô errado. E, inclusive, isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro, que não sou nenhum crítico de cinema. Eu gosto muito de filmes de terror e essa a opinião que eu vou dar aqui é a minha opinião pessoal a respeito do filme. Rokun é um filme dirigido pelo Demi McCarthy, que é o mesmo diretor de Oddity. Oddity é um filme que divide opiniões. É um filme que tem galera que considera meio cult classic, tem gente que acha podre. E eu acho que Rokun vai para esse mesmo lado. Inclusive, eu acho que eles trazem assim, temas muito parecidos. Eu não sabia disso. Foi uma amiga que me contou que os dois tratam de algo vivendo dentro das paredes de algum lugar. Assim, de formas diferentes, claro. Mas meio que o diretor vai sempre para esse mesmo lado. O que não me surpreende. Rokun por si só não é muito original, não é muito esquisito ele copiar as próprias ideias. Ai, mano, eu me divirto fazendo vídeo falando mal das coisas. Eu me divirto. O Rokun é um filme de terror sobre uma bruxa que se passa na Irlanda e tenta focar, talvez, eu não acho que foca, eu acho que tenta focar bastante no folclore irlandês ali. Pelo menos é o que ele fala. Eu não sei se é verdade, mas ele tenta afirmar que é focado no folclore irlandês. Eu não fui atrás do folclore irlandês para pesquisar. Rokun é um daqueles filmes de terror que eu sentei para assistir e me deu a sensação de que o diretor acha que a gente é burro ou ele não se importa o suficiente com o que ele está fazendo para fazer algo coeso, algo que faça sentido, algo que seja interessante do começo ao fim. Mas vamos lá sobre a história. A história de Rokun é a seguinte. Um escritor de teoricamente sucesso está tendo dificuldade para terminar de escrever seu livro. E quando ele fuçava em uns arquivos antigos, ele encontra uma foto da sua mãe e de um hotel. E ele decide ir para esse hotel e levar as cinzas dos pais, porque na foto da mãe dele tem uma árvore, e aí ele achou que seria legal jogar as cinzas da mãe nessa árvore, porque aparentemente ela gostou muito dessa árvore, porque tem uma foto dela na árvore, porque, né, faz sentido, e faz sentido, até aí, tudo bem. E aí ele vai para esse hotel e nossa história se desenrola, ele tenta se matar. Spoiler. Não é spoiler, tem no trailer do filme isso. Na verdade, pra ser bem honesto com você, se você tá aqui ainda e não assistiu o filme, eu retiro o que eu disse sobre assistir o filme antes de ver esse vídeo, porque eu lembrei do trailer e no próprio trailer meio que conta a trama inteira, porque a trama é tão sem graça. E aí nesse hotel, ele tenta se matar e quando ele é salvo, coisas acontecem, existe um grande segredo por trás desse hotel, que o quarto de núpcias dele é trancado, porque o dono do hotel aparentemente trancou uma bruxa lá dentro anos atrás, e desde então não se abre mais esse quarto de hotel. E nesse meio tempo que ele ficou desacordado, que ele ficou no hospital por ter tentado se matar, a funcionária que ajudou ele a não morrer, ela some, desaparece. Ela e um outro
personagem que é chave pra história desaparecem. O personagem principal, que é o On, ele pega pra ele a tarefa de achar, de encontrar essa mulher desaparecida e, consequentemente, encontrar o cara também. O filme se desenrola de várias partes, mas essa é basicamente a trama. Tudo gira em torno desse quarto nupcial e desse hotel que é pra ser creepy e não é. Mas vamos começar pelo começo. O filme começa com o nosso personagem principal, o On, na sua cozinha, escrevendo o seu último livro. E aí o filme faz uma coisa que ele faz do começo ao fim, ele faz isso no começo e no fim, que é introduzir a história pra gente com toda essa narrativa cinematográfica dele contando, não contando, mas escrevendo, e aí a gente vai vendo se desenrolar o último capítulo do livro dele, que é meio drama, meio dark, e aí vai dando indo, caminhando pra um negócio meio sombrio. É tão inútil ter isso no filme, é tão meio piegas de se ter. Eu achei forçado, mas né, como era a minha primeira vez assistindo, eu falei, bom, talvez faça sentido. Um dos grandes plots dessa história é que a mãe dele está morta e o pai dele também, que eu falei que ele foi jogar cinzas, né? E até então, no começo do filme, a gente não sabe como ela morreu, nem quem é ela. Então, o filme começa aos 5 minutos de filme, tem o primeiro jump scare desse filme, sem criar atmosfera, sem criar uma tensão, sem criar nada. Ele tá na cozinha dele, convenientemente com todas as luzes da casa dele apagada, tal qual um sociopata. Assistindo a primeira vez foi até uma cena meio cômica, porque a escada dele é tão iluminada, claramente dá pra ver uma mulher lá. Mas não satisfeito, ele, talvez sem conseguir enxergar, ele vira a luminária dele pra escada, e aí a gente dá um zoom na escada e não tem mais nada. E, dá um zoom na cara dele, realmente dá um zoom meio brusco até, pra que você se assuste. E ó, vamos fechar, porque daí você não vê que tem alguém atrás da luminária, porque daí quando ele abaixa a luminária, tem uma mulher do lado dele. E aí ele se assusta. Mas depois não tem ninguém. E aí isso é o motivador dele levantar e acender as luzes da casa dele. E nessa de acender as luzes, ele encontra uma caixa que, para bom entendedor, meia palavra basta. Sabe aquela parada que ele pega uma caixa, aí ele tira uma arma da caixa. Ele vê, primeiro ele olha a foto da mãe dele, aí ele olha para a arma, aí dá um zoom na arma, dá um zoom na foto da mãe dele. Aí ele olha pro lado, tem as cinzas dos pais dele mortos. E aí o seu pensamento é: tá, essa arma provavelmente matou o pai dele. Ou o pai e a mãe, né? Pelo menos esse foi o meu pensamento assistindo. E eu acertei em cheio. Existe uma regra de ouro no cinema. Tudo que é mostrado, geralmente tem propósito, né? Num filme. Nada é mostrado à toa, num filme bom. E nesse filme aqui, a primeira coisa mostrada com detalhes é a arma. E se eu te falar que essa arma nunca mais aparece nesse filme? Falei que ele tenta se matar no hotel enforcado. Mas ele leva a arma pro hotel, ou melhor, a gente acha que sim, porque ele leva a caixa com as fotos e a caixa onde estava a arma ele leva até no banco da frente do carro dele com cinto e tudo. Então você acredita, vendo essa cena que, opa, ele tá levando essa arma pro hotel. Mas às vezes ele queria ser mais dramático. Ele queria causar dor nas pessoas que trabalham no hotel. Porque, além de tudo, o nosso personagem, o On Bauman, ele é um personagem completamente bidimensional. Ele não tem profundidade nenhuma no seu personagem. E assim, é até engraçado. Parece que ele foi escrito por uma pessoa que teve uma ideia. E aí ela fixou nisso. Que a ideia é, ele matou a própria mãe quando ele era criança com um tiro da arma do pai dele sem querer. E isso atormenta ele até então. A mulher que a gente vê no começo do filme é a mãe dele, que daí a gente descobre que é a mãe dele, com um tiro no rosto. Esse evento traumático na vida dele transformou ele nessa pessoa super pau no cu. Essa é toda a personalidade desse cara, o filme todo. O filme inteiro é esse cara sendo um pau no cu, com todo mundo. Tirando com a barman, que aqui convenientemente desaparece. Por isso que ele não foi pau no cu com ela, porque ele precisava ter criado um vínculo com ela para ela desaparecer. Pro filme andar de alguma forma. Tudo bem, eu entendo. Precisava andar pra frente, né? Porque se ele tivesse sido pau no cu com a atendente, eu acho que ela ia comemorar se ele tivesse matado.
Com certeza, outros personagens desse hotel teriam comemorado. Assim que ele chega no hotel, uma das primeiras coisas que são uma das muitas pontas soltas, assim como a arma, acontecem. Que foi um momento que eu ainda estava intrigado com o que seria o filme. E eu confesso que eu achei interessante. Mas antes de chegar nessa parte, a gente tem a introdução do com esse personagem ele é arrogante, ele é um arrombado, que são diálogos completamente vazios com personagens que você fica se perguntando se será que alguém pensou antes para fazer esse diálogo ou Why'd you shoot it? They're pests. They jump up in the cars and make shit in the paintwork. Didn't just shoo it away, huh? Culture stubborn? Spray with a hose? No. é meio de plástico, sabe? Meio sem não parece pessoas reais conversando ali, parece e isso é uma das coisas que também, como eu não sabia o que era o filme, eu fiquei pensando, falei, nossa, eles deram tanto ênfase no bode, porque existem outras cenas que esse bode, ele tem cenas que duram muito nele. Eu fiquei, nossa, será que esse bode é importante pra essa história? Porque não é possível esse tanto de foco nesse bode. E sendo honesto, Rokun pra mim, ele é um filme que ele quer ser muita coisa ali. Ele quer falar sobre uma bruxa, ele quer falar sobre misticismo e folclore irlandês, eu acho. E ele quer falar sobre violência contra a mulher, sobre como o homem, no fim, é o perigo. E ele quer fazer tudo isso, mas ele quer fazer tudo isso de uma forma terrível. O filme todo tem essa dinâmica, né? Eu vou pular um pouco da história, fica bem desinteressante, mas a parte que eu falei que eu achei, que eu considerei interessante, é uma parte em específico onde ele vai procurar o quarto dele assim que ele entra no hotel e conversa com o recepcionista depois de uma cena super esquisita com o dono do hotel, que não tinha por que existir também. É, ele vai e pega a chave e ele vai procurar o quarto dele e ele chega onde falaram que era o quarto dele e só tem uma parede. E a gente olha pra essa parede e a gente fica, não tem nada aqui. Cadê meu quarto? E aí a barman, que também é, sei lá, camareira do hotel, ela aparece e fala, ô, tá perdido, paizão? Vou te ajudar. Daí ele fala, o que você acha? Ela fala, com esse tipo de atitude vai continuar perdido. Ele fala, não, 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 não. I'm sorry. I'm sorry, forgive me. I'm lost. E aí ela ajuda ele a encontrar o quarto. Só que a gente fica nessa, né? A gente fica nesse pensamento do por quê? Por que que falaram que o quarto é aqui e aqui não tem nada? E por que que fizeram isso? Pra nada, mano. Assim, sinceramente, pra nada, pra nada. A maioria das coisas. Todas as perguntas que eu fiz durante esse filme é pra nada, assim. A resposta geralmente é pra nada. É porque sim. Porque sim. Porque eu achei que ia ser maneiro. E decidi colocar no filme. Falando um pouco mais da parte técnica do filme, uma das coisas que me incomodou, e eu não tô aqui dando carteirada sobre, é um interesse meu. Então, esse próximo comentário que eu vou fazer é puramente meu interesse, mas uma das coisas que me incomodou no filme é a falta de ambientação nele. E eu vou te explicar o porquê. A forma como esse filme foi iluminado me lembra vídeos no YouTube. Sabe aquelas historinhas no YouTube muito famosas, geralmente em inglês, assim, de romance ou de drama, meio novela, que tem muito, assim, tem muito no YouTube. O filme é iluminado meio assim. Parece que eu tô assistindo um vídeo no YouTube. O filme todo. E por que eu falo isso? Porque se você repara a ambientação do filme, do hotel em si, ele é todo iluminado por luzes amarelas, luzes quentes. Mas quando a gente vê os personagens conversando, essa luz quente ela não existe em lugar nenhum. E mesmo quando ela existe uma luz chapada assim, dura, branca, de claramente um LED iluminando, tipo assim, ó, vamos imaginar, eu agora estou sendo iluminado por um LED bem aqui, ó, dá para você ver, né? Então, imagina que aqui tá sendo iluminado, só que aqui, de trás da minha cabeça, tem um LED branco. Imagina isso. Só que é isso o filme todo. Existe uma cena quando ele consegue entrar já no dentro do quarto nupcial,
pra procurar pela Fiona, que desapareceu, que é a personagem que é a Barman. E nesse hotel ele descobre um quarto, uma portinha secreta no quarto de núpcias que leva pro subsolo. Só que essa portinha secreta é inteiramente iluminada por pequenas luzes amarelas minúsculas. E quão engraçado é pra mim quando essa mulher aparece morta dentro do elevador e existe um clarão de luz branco iluminando ela de cima. Pode ser uma chaminé, né? Tá entrando tanta luz assim, é uma chaminé. E aí a próxima cena desce e ele olha pra cima e a gente vê que o elevador meio que para ali mesmo, na real. Não tem teto pra cima. De onde veio aquela maldita luz? E eu sei que isso é uma coisa tão básica, isso é uma coisa que não vai incomodar ninguém. Me incomodou porque eu tô sendo chato, porque a partir do momento que eu botei na cabeça que eu não gostei desse filme, eu comecei a achar motivo pra criticar ele. E eu achei mesmo, achei muito. Inclusive, o teaser desse filme é um dos grandes motivos pra eu criticar, porque se você assistiu o teaser, do qual eu não posso por aqui, porque eu não quero que processo, não quero que derrube o vídeo, ele meio que foca nesse personagem olhudo, meio coelho, meio ser humano, meio coelho, meio monstro, no teaser todo, assim. E convenientemente o teaser não mostra muitas cenas do filme, porque se mostrasse a gente ia perder o interesse, porque é muito tosco. Ele só pisca assim cenas, sabe? E as cenas que realmente mostram, que duram, é desse personagem meio coelho, que é um personagem que ele aparece em 2 cenas durante o filme todo. Ele é um personagem que não tá ali, ele não é terror nenhum, ele é uma alucinação da cabeça do personagem que só serve pra nada. Esse filme ele mistura espírito com bruxa, com aparições, com delírio, com assassinato real, de pessoa real. Inclusive, essa é uma das tramas, né? A gente descobre que a Fiona não foi sequestrada pela bruxa, que é o que todo mundo pensava. Ela, na verdade, foi levada pro quarto nupcial pelo gerente, que tinha um caso com ela, porque o gerente também é genro do dono do hotel, então ele morre de medo do próprio sogro. E ele tinha um caso com a Fiona, aí ela engravida e ele decide matar ela porque ela tá grávida. Matar, né? Ele larga ela lá no quarto de núpcias e desce e tranca, porque o quarto de núpcias fica sempre trancado. Sempre trancado. Mesmo depois que essa mulher desapareceu no hotel, ninguém investigou o quarto. Porque se investigasse e achasse ela lá, não ia ter filme, né, meu? Eu fui pesquisar mais sobre a construção do terror e por que o terror funciona. E um dos filmes que eu assisti, que é inclusive o meu filme favorito de terror, que para mim é o que trabalha melhor a tensão, não tem jumpscare no filme, sabe? É um filme que ele é assustador através da sua atmosfera completamente, e é um filme que me deixa tenso do começo ao fim, assim. Um filme que eu fico me faz mal, sabe? E pra mim, terror serve pra isso, né? É pra gente sentir aquele medo, aquele sentimento angustiante, só que dentro de um espaço seguro, né? Dentro do imaginário. E é A Bruxa, que é o The Witch, do Robert Eggers. É o meu filme de terror favorito dos tempos modernos. E pra mim é o que eu quis pegar de exemplo contra esse filme, né? Porque são 2 filmes que falam sobre o mesmo tipo de monstro, por assim dizer, né? Uma bruxa, mas de formas totalmente diferentes. E eu fui pesquisar o porquê. Por que que funciona no filme do Robert Eggers e por que que não funciona em Rokun. E, em contrapartida, por que muita gente gosta de Rokun e muita gente não gosta de A Bruxa. A minha pesquisa chegou num resultado, que é o seguinte. Rokun, ele é um filme que ele te mantém num loop, num vício ali entre susto e momento de tensão a todo momento. E para quem gosta desse tipo de coisa, para quem não liga realmente para enredo e tá ali pela experiência, por assim dizer, acaba se atraindo por Rokun, porque Rokun, ele é muito comparado a um escape room, por exemplo, né? Que é aquele jogo que você fica trancado numa sala, às vezes com monstros, às vezes com pessoas assim fantasiadas de terror, e você tem que escapar. E ele dá essa sensação. Tem cenas em Rokun que você fica tipo, caraca, isso aqui é meio. Esqueceram de mim, sabe? Tem uma cena que ele vai descer o elevador, só que o botão do elevador no subsolo não sobe, então ele pega o macaquinho que convenientemente tem no quarto de núpcias, que bate o martelinho pro lado, e aí ele tira o sino do relógio do macaquinho, e aí o macaquinho não bate no sino, então ele consegue apertar o botão para subir depois de um tempo determinado. Que é um tempo, inclusive, muito conveniente, porque não tem
Sim, ele marcou o certo é tocar sempre nas horas corretas, né? Pra bater. Mas esse macaco toca sempre que ele precisa. Sempre que o personagem principal precisa que ele toque, ele toca. Achei engraçadinho isso. Aí no final do filme eu já tava pro caralho já, eu já tava pela diversão. Existe, né, essa coisa do escape room ali, da diversão. E A Bruxa é um filme que não tem susto. É um filme que ele não quer te entregar um susto. Ele quer te entregar a sensação do terror. Então ele constrói uma ambientação, ele constrói eventos que acontecem que são aterrorizantes se você presta atenção na história e você se coloca no contexto do que está acontecendo ali. É uma família sendo amaldiçoada ali pelo demônio, pela bruxa que se esconde na floresta. E as coisas começam a se desenrolar até você descobrir que a própria cabra da família é, na verdade, Satã disfarçado. E ele estava entrando na mente das criancinhas. E todo mundo achava que, na verdade, era a filha mais velha, que era a bruxa. E no fim não era, até ser. São filmes completamente diferentes e quem gosta desse estilo de terror do Robert Eggers acaba gostando muito dos filmes dele, porque todos eles seguem mais ou menos essa mesma pegada, tirando acho que The Northman, que tem mais ação, assim, ainda tem o terror, o misticismo ali, mas é mais ação, é mais ai, Vikings. E quem não gosta, não gosta mesmo, acha chato. Eu já conversei com gente que acha A Bruxa horrível, acha podre, acha parado, sem graça, sem sal. E eu entendo. Só que eu acho genial. Eu acho genial, eu não tenho o que falar. Eu acho A Bruxa genial em quesito de terror. E é engraçado ver, foi engraçado fazer esse comparativo enquanto eu estava pesquisando. E pesquisando sobre terror em si, como o terror funciona, né? No cinema, como que a gente se sente, como que a gente sente o terror, como que faz pra gente sentir o suspense, né, a tensão, como que se cria a tensão. Existe uma coisa que é o efeito da montanha-russa. Você já parou pra pensar que sempre que a gente tá numa montanha-russa, do que a gente tem medo não é na hora que a gente tá na queda, mas a hora que a gente tem maior medo é o momento antes, enquanto a gente tá subindo ou prestes a descer. Aquele momento que é prestes a chegar, que a gente sobe no topo e a gente vê o final da escada rolante e a gente fala, meu Deus, aqui eu morri. E isso é a mesma coisa com filme de terror. O medo no terror não tá no susto, mas tá naquilo que a gente não consegue ver, naquilo que a gente só consegue sentir. É o Paimon em Hereditário se fazendo presente sem se mostrar, possuindo as coisas ao redor do filho, estando ali ao redor da casa, possuindo a casa. O terror de Hereditário tá antes das coisas acontecerem. A hora que começa o terror real, aí a gente já entra já passa o medo, né? É só o choque das coisas acontecendo. Mas o medo real tá antes, tá? A gente vê as coisas, as engrenagens, por assim dizer, começando a girar. Então é como uma montanha-russa. A gente precisa tem aquele momento de subida, que é aquela construção da tensão ali, que vai gerando aquela sensação de inquietação, aquele desconforto que a gente fica, meu Deus, o que vai aparecer? É aquela porta aberta no fundo do corredor que a gente tem certeza que estava fechada antes. Então como é que ela está aberta? E aí de repente ela fecha. O medo não tá na hora que ela fecha, porque o medo já foi construído por saber que ela estava fechada antes. Ela fechar é só o resultado. É só o, é só o respiro. E, pra mim, na minha opinião, por que Rokun acaba não funcionando como filme de terror? Assim, não que não funcione, é um filme ok. É um filme ok, é um dos filmes já feitos, com certeza. Mas por que eu acho que ele acaba não funcionando? É porque ele não dá um respiro. Numa montanha-russa, imagina se a gente tá sempre caindo. Imagina se a gente tá sempre subindo. Ou sempre caindo. Você não. Ia chegar uma hora que você ia se acostumar. Você não ia se assustar mais. Porque não tem uma pausa do susto, não tem uma pausa da antecipação. A gente tá sempre subindo, o susto nunca chega. E se a gente tá sempre descendo, a gente se acostuma com a queda. O terror é a mesma coisa. A gente precisa dessa construção da tensão, desse alívio da tensão, e isso se torna uma onda. Então a gente cria essa tensão, alivia, e aí a gente passa um momento de alívio onde não se cria mais tensão,
para que você se sinta seguro de novo, porque você acabou de sair de um momento tenso, então você já está preparado para outro. Então você não vai se assustar mais, porque você já saiu de um momento de susto, então você tá, bom, se saiu de um, posso sair de outro. Então, a gente vem, faz uma linha, que daí essa linha reta é o momento que a gente reseta a nossa ideia de, tá tudo bem agora. Só que esse tá tudo bem num filme de terror também é ruim. É o momento que você fala, por que tá tudo bem? Como assim tá tudo bem? E aí começa a crescer de novo essa construção da tensão. Rokun não faz isso. Que nem eu falei, aos 5 minutos de filme a gente já tem o primeiro susto, já tem essa primeira tensão, sem construção de nada, sem ambientar nada, sem introduzir nada direito, é só aparece essa mulher, a gente não sabe nem quem é o personagem pra gente se importar que ele tá sendo assombrado, aparece essa mulher fantasma do nada, e o filme todo segue inteiro fazendo isso. O filme todo tenta te assustar. O filme inteiro ele tenta te assustar. Só que um filme que tenta te assustar a todo momento, ele não te assusta nunca. E se um filme de terror não te assusta, ele falhou, né? Ele não fez o propósito dele. Mas essa é, claro, a minha opinião. Para mim, é um filme que não funciona. Eu escrevi tanta coisa aqui. Eu realmente estava destrinchando o filme inteiro, porque eu fui reassistir para poder falar sobre esse filme, mas não compensa. Esse vídeo já tá muito grande do jeito que tá, sabe? Dito isso, eu não recomendo esse filme. Eu acho que se você quer assistir terror moderno, tem muito filme bom, muito filme legal. Eu fui assistir Backrooms no cinema. Eu achei super legal, uma ideia super criativa. Particularmente não gostei muito do final, mas, porra, não gostar só do final, tá ótimo. É um filme que ele cria uma atmosfera ali muito boa, ele constrói muito bem o terror. E tudo bem, se perdeu no final. Pra mim, eu fui com uma galera e metade gostou pra caramba do final. Então, fica aí. Obsession, que é um filme que tá sendo muito falado. Eu tô muito triste porque eu sinto que eu tô de fora, sabe? Porque eu não assisti Obsession no cinema, não deu tempo de eu assistir no cinema porque eu tava ocupado com o trabalho, tava trabalhando muito, fazendo coisas e eu não tive tempo, sinceramente, não deu tempo. E aí eu tô esperando, né? Tô esperando lançar em algum lugar pra eu conseguir assistir. Enquanto isso, eu só ouço falar e ouço falar muito bem. Vou recomendar, se você quer ver sobre o filme, se você também não assistiu, ou se você assistiu e quer ver, eu vou recomendar o vídeo da Natália Greco, que ela fez um vídeo de acho que 1 hora falando sobre o filme. Eu assisti, achei sensacional. Não é uma review, é meio que ela explicando o filme e dando a opinião dela sobre toda essa questão da bolha incel que ficou do lado do protagonista, que não faz sentido nenhum. Enfim, tem muito filme legal. Eu só não acho que Rokun é um deles. E essa é a minha opinião, é meu direito. E você tem direito de achar o contrário. Se você quiser me encontrar na rua e sair na mão, eu também tá tudo bem. Eu acho que esse vídeo já foi longo o suficiente. Eu acho que já deu pra gente dar risada o suficiente. Eu não sei se eu falei nada com nada. Eu não sei nem se tá gravando direito ali. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva. Não é todo papo de filme que eu vou falar mal de filme. Não, pra ser bem honesto, poucas vezes eu vou falar mal de filme aqui. Mas esse aqui eu achei legal falar. Porque tá na boca do povo e eu achei, sei lá. Falei, bom, eu achei ruim, vou falar sobre. Eu espero trazer mais conteúdos das minhas próprias criações por aqui. Dos meus próprios filmes, né? Porque eu acho que falar muito, fazer pouco é sacanagem também. Tô criticando o cara, mas e o que eu tenho pra apresentar, né? Dito isso, assista Sussurros, assista meus outros curtas que estão por aí pela internet, em algum lugar, vão ter mais no futuro, então espere pelos próximos. E é isso, independente de qualquer coisa, viva o cinema. Um beijo pra vocês. Esse é um tchau do Pirata Cowboy e tchau! Tchau!